Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos estudando um novo livro que se chama O Céu e o Inferno. E hoje nós recebemos aqui a Suzy, que é membro do Sejus, e nós vamos conversar sobre o primeiro capítulo, que se chama O Futuro e o Nada. Tudo bem, Suzy? Tudo bom, Carla? Como vão a todos, todas aí que nos assistem? Na medida do possível, né? Vamos tentando ir bem. Carla, eu vou começar já esse nosso estudo, porque na verdade esse capítulo não é um capítulo muito longo, tá? É um capítulo fácil de discorrer. Eu acho que a gente vai terminar esse vídeo num curto espaço de tempo. O Kardec, ele, nesse capítulo, que é o primeiro capítulo do Céu e o Inferno, ele coloca uma argumentação filosófica para, digamos assim, sustentar a todos os fundamentos do Espiritismo. Basicamente, o fundamento principal, que é a sobrevivência da alma, a sobrevivência do espírito à morte, né? Então, ele vai discorrendo, e eu vou tomar a liberdade, Carla, de ler um pequeno parágrafo, que é o primeiro, e aí, a partir disso, a gente vai conversar, tá? No primeiro parágrafo, ele coloca assim, é bem filosófico, ele coloca assim: mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, a partir dessa colocação, ele vai descrevendo toda vai defendendo toda a sua hipótese, digamos assim, toda a sua tese. E ele coloca 14 itens nos quais ele vai argumentando. A gente nem vai precisar falar de todos esses 14 itens, porque muitos deles são repetições do anterior, né? Que ele vai reforçando o argumento. Voltando a lembrar que Kardec escreveu isso no final do século XIX, né? 1865, 66, por aí. Então, a visão de mundo, a visão filosófica que ele tinha naquele momento era a visão predominante da época na academia e tudo mais. Eu achei muito bonito nesse primeiro parágrafo que ele até se deu o direito de ser shakespeariano, né? Ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. E ele coloca o seguinte, Carlos, ele coloca que a ideia da destruição absoluta, ou seja, morreu, acabou, ela é uma ideia aterradora, ela é uma ideia assustadora, porque ela coloca em xeque toda a nossa necessidade de progresso, de construir o nosso progresso, de adquirir conhecimento. Se nós cairmos, digamos assim, na crença, né, ou no materialismo, né, mas propriamente dito, e dizermos, olha, depois da morte o espírito não sobrevive, tudo se aniquila, o corpo físico se decompõe, e todo o conhecimento, toda a luta por melhoria, ela morre junto com o corpo. Se o espírito não sobrevive, não teria por que a gente se melhorar. E ele bate nessa, ele defende muito essa visão de que se nós não acreditarmos na sobrevivência do espírito, a nossa vida mergulharia no hedonismo, digamos assim, né? Nós viveríamos apenas para usufruir as coisas da matéria e viver o dia de hoje. Ele é bem, digamos assim, contra essa questão de viver o hoje. E aí, Carla, eu acho que a gente tem que abrir um parênteses, né? Cada tempo com a sua realidade, cada momento com a sua realidade. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, essa hecatombe, digamos assim, pandêmica, né, que a gente está vivendo hoje, ela impõe
para nós uma certa limitação. Se nós começarmos a projetar muito para o futuro ou voltarmos lá para o passado, a gente vai ficar entre a angústia, a ansiedade e a depressão. Então, num momento como esse que a gente está vivendo, a gente precisa viver o hoje. A gente precisa, por uma questão de sobrevivência emocional mesmo. Então, mas como Kardec estava aqui numa tese filosófica, ele estava argumentando toda uma questão espiritual e argumentando para defender a questão do espiritismo mesmo, que ele tinha passado uma boa parte da sua encarnação trabalhando. Pelo menos essa década toda ele ficou trabalhando, né, no estudo e na compilação do espiritismo. Então, ele vai também discorrendo a respeito... e uma coisa que eu observei, que é essa questão de que ele coloca de que quem vive o presente é egoísta, né? Porque não pensa no futuro, então acaba caindo no hedonismo. E acaba se tornando materialista porque não acredita na sobrevivência do espírito. Sim, né? Os materialistas não acreditam. Mas o que a gente está vendo hoje é uma gama muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas que são, não digo espiritualistas, mas que creem, né, em Deus, em Jesus e tudo mais. E não podemos dizer que essas pessoas não sejam egoístas, né? Porque se ele coloca que o materialismo leva a pessoa ao egoísmo, a gente está vendo muita pessoa que se diz cristã mergulhados no egoísmo até a tampa. Então, Carla, se tu quiser me interromper. Eu queria só mostrar esse trecho. Você leu o primeiro parágrafo, né? Sim, o primeiro parágrafo. Então, deixa eu só mostrar aqui para a turma, ó. Aqui, ó. Então, nós estamos estudando esse capítulo Futuro e o Nada. Que bonito! Estou aprendendo, também não sei como é que desfaz. Que lindo! Mas aqui está o trecho que a Suzy leu, né? Que ela disse aqui do shakespeariano. E aí, conforme ele vai avançando, isso é um incentivo para as pessoas lerem, né? Conforme que lindo, ele cara! vai avançando, eu acho que é bem legal. Eu queria só fazer uma observação, não sei se você já chegou aí, nessa parte que ele fala que a educação, né? Que ele começa a falar sobre a educação, mas eu vou voltar a palavra porque eu não vou adiantar muito, vou voltar para você. Se você prefere que eu deixe o texto ou que eu tire? Aí a gente faz. Não, deixa, acho que deixa, ficou muito bacana, gostei muito. Eu vou fazer no meu ritmo e aí a hora que tu quiser marcar alguma coisa do texto, esse que ele fala da educação é qual item? Qual o número? Daí eu o item de número 6. Ok, ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Bom, aí, então essa questão toda são coisas que a gente precisa sempre, eu sempre digo isso, né? Nós precisamos, quando estamos estudando, nós precisamos contextualizar, né, o assunto e tentar trazer esse assunto para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente faça essas observações, né? Nem toda pessoa que se diz cristã não é egoísta, né? Não basta se dizer cristão para dizer, então ele não é egoísta. E nem todo materialista também é egoísta. Da mesma forma como nem todo materialista é bom caráter. Mas a gente precisa entender isso. Precisa entender que não é uma regra fechada, né? Depois, ele diz o seguinte, num outro item, que quem não crê na sobrevivência da alma não terá freio, pois essa pessoa acha que a morte é o fim e aí, de novo, vai voltar para o item anterior, vai cair no hedonismo, né? Que é aquela coisa de viver só os prazeres materiais. Também voltamos para a nossa questão, né, de agora. Isso que a gente está vivendo é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência, né, com essa pandemia, mas eu não estou vendo as pessoas que não sejam, digamos assim, crentes no espiritismo e na sobrevivência da alma,
não estou vendo essas pessoas caindo no hedonismo. O que eu estou vendo é muitos crentes, né, que se dizem cristãos, que se dizem tementes a Deus, esses sim, fazendo coisas inacreditáveis, né? Então, a gente tem que dosar um pouco também algumas questões. O que eu tenho sentido nas pessoas niilistas que estão mais próximas de mim é uma oscilação muito grande, mas isso sem nenhum discurso de quem é melhor. Não estou dizendo que a gente é melhor porque a gente tem crise. Sim. Mas, assim, uma oscilação muito grande de humor, e estou vendo que à medida que o isolamento evolui, elas têm se sentido mais desesperadas. Então, assim, existe uma consolação na espiritualidade, né? Porque para a gente, é o que eu sempre digo, que é o que pior pode acontecer para a gente? A gente morrer. Mas a morte, para a gente, não existe. Então, nem o pior é o pior. Agora, respeitando, claro, quem não acredita nisso, se você acha que acabou, e aí é uma parte que o Kardec vai trazer aqui, se você acha que acabou, a gente vivendo essa baita confusão que estamos vivendo, aí a coisa complica mais, né? Sim, Complica mais. sim. Com certeza, a fé, né? A fé na espiritualidade, a fé em Deus, é a fé na sobrevivência do espírito, ela abre caminhos muito interessantes, muito amplos na nossa visão, na nossa, né? Tipo assim, é como se fosse realmente aquela luz no fim do túnel. Porém, não necessariamente aqueles que não têm essa fé. Realmente, tu colocaste uma observação interessante. As pessoas mais apegadas, aí não é que não creem, né, em nada. Eles, além de não creem, eles são mais apegados à matéria. Então, quando tu tá muito apegado à matéria, tu te desespera quando a questão da matéria está em risco, né? Isso acontece mesmo. Mas eu conheço já vários outros que não são tão apegados à matéria e não têm uma visão espiritualista da vida, não creem na sobrevivência do espírito, mas se amparam na ciência, se amparam e buscam a questão da ciência como apoio, né? E essas pessoas conseguem manter um certo equilíbrio porque estão amparados na ciência. Nós que somos espíritas, que acreditamos, né, na sobrevivência da alma, a morte do corpo físico, nós precisamos também nos amparar na ciência, para que a gente consiga manter aquele ponto de equilíbrio. Aí eu chego nesse ponto onde tu citaste o niilismo. Um dos pontos bem interessantes desse capítulo Qual que é você está no que... 5? Eu acho que sim, o 5 e o 6. Que o Kardec é bastante contrário ao niilismo. E ele se coloca bastante contrário ao niilismo. E eu acho o seguinte, o momento que ele vivia, provavelmente era isso que estava acontecendo, o momento que ele vivia, ele era um momento onde o niilismo estava bastante efervescente na academia, né? Eu andei dando uma procurada, porque eu gosto muito de ler, eu não sou niilista, mas eu gosto muito de ler Nietzsche, e eu não sei, tá certo? Ah, tá certo, isso. Lendo Nietzsche é de uma profundidade incrível, eu gosto porque ele coloca o dedo na ferida, ele coloca o dedo de uma forma completamente magistral em todas as grandes feridas da nossa sociedade, né? Da sociedade, já era da sociedade do século XIX, mas nós continuamos carregando as mesmas feridas. Mas eu acho que ele não se referia a Nietzsche, porque Nietzsche era um jovenzinho na universidade, né? E eu acho que ele se referia à obra de Kant e de Schopenhauer. Acho, não estou certa. Ele não cita nomes, mas ele é bastante contra o niilismo, né? Ele diz o seguinte, que a questão do niilismo é que se Deus não existe, e o niilismo prega isso, se Deus não existe, tudo é possível, né? Então, de novo, ele vem com essa argumentação. O perigo
das pessoas que não creem na sobrevivência do espírito é justamente se entregarem ao hedonismo, né, ao comodismo mesmo, e não buscarem o aperfeiçoamento moral. Né? Essa era uma das preocupações do Kardec. Eu vou citar aqui, vou me dar ao luxo de citar aqui uma frase do Nietzsche que eu acho maravilhosa, Carla, maravilhosa. E eu uso muito essa frase nesses momentos que a gente vê pessoas, né, defendendo coisas horripilantes. E ele diz que se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. Então, a gente precisa tentar não... No nosso caso, nós espíritas usamos muito a questão de vibrações, né? Não estar na mesma vibração desse grande abismo social que se abriu entre nós, né? Para que a gente não caia nesse abismo, não seja engolido por ele. Desculpa, fez um barulho aqui, que tem o meu e-mail está aberto, esqueci de fechar, e aí o pessoal resolve mandar e-mail sexta-feira essa hora. Sim, acontece. Uma outra coisa, Carla, eu acho que daí já é no item... Também então, eu queria fazer uma 5. observação. Eu já li Nietzsche na minha vida, mas pessoalmente, quando eu leio Nietzsche, a minha vibração cai. Talvez eu tenha algum entrevero com ele de ontem. Sério? Eu não me dou nada bem com Nietzsche. E Sério? eu também sou totalmente, nesse ponto, eu sou bem kardecista. Eu sou contra essa teoria do nada. Eu acho que ele, como pensador, tem que ser respeitado. Eu não sou ninguém para falar contra Nietzsche, né? Mas eu acho que o niilismo, ele traz essa coisa do desespero. Eu conheço pessoas que não são apegadas à matéria, mas justamente porque não conseguem acreditar em alguma coisa, neste momento de pandemia, nesse momento de sofrimento coletivo, elas estão muito, muito, muito desesperadas, porque é justamente isso que Kardec fala, não tem nada. O que o futuro reserva para elas? Nada, porque nós estamos na roleta russa, não sabemos quem que vai ser sorteado nessa daí, né? Estamos fazendo o possível, mas qualquer coisa pode acontecer com qualquer um de nós. Então, essas pessoas ficam muito, muito angustiadas, porque justamente não tem no que se apegar. E eu te falei, eu não sou niilista, até porque se eu fosse niilista eu não seria espírita. Né? Mas a leitura de Nietzsche me toca de forma muito profunda. Mas enfim, e outros escritores também, né? O Dostoiévski também era niilista. Bem, o que a gente está vivendo e o que a gente precisa deixar para as pessoas, eu acho que como uma mensagem de esperança, não de autoajuda, porque eu acho que, nossa, médium de autoajuda aí dizendo como são as coisas na visão do espiritismo, eu acho que já está transbordando, né? Não. Por favor. Mas deixar uma mensagem de esperança, eu acho que é muito importante, né? A pessoa acreditando no que seja, a pessoa precisa entender que o fim, ou sei lá, o desenlace, não está nas nossas mãos resolver isso. Está nas nossas mãos ao contrário, né? Lutarmos para nos mantermos vivos. Essa é a nossa tarefa maior. Hoje, eu confesso para ti que eu meio que desabei um pouco emocionalmente, porque aqui na minha cidade, em várias cidades aconteceram também aquelas carreatas pedindo que o comércio volte, né? Abre. E isso mexeu muito comigo, não por desespero, mas mexeu comigo a falta de empatia dessas pessoas, sabe? Daí tu olha o vídeo e tu vê pessoas conhecidas participando disso. Isso é muito triste, é muito assim... Olha, é um momento emocional muito ímpar, esse que a gente está vivendo. Deixa eu só fazer uma observação, gente. Esse vídeo é gravado algumas semanas antes, porque a gente tem um volume, então vocês vão ouvir isso. Nós estamos gravando no momento que pediram para reabrir o comércio.
E, infelizmente, bom, me puseram até num grupo, ainda bem que me removeram rapidamente, né? Que se chamava Todos com Bolsonaro. E assim, o volume de fake news, porque eu não percebi que eu tinha me posto no grupo, eu só fui perceber Sim, depois, e foi o pessoal da própria família que me colocou e me removeu. que bom. Ainda Fizeram um bem. favor para a tua Mas, saúde mental. enquanto eles não me removiam, porque eu ia sair de qualquer jeito, eu vi um monte de gráficos lá, que o que me assustou são os gráficos que eles colocam lá a quantidade de pessoas que morrem pela doença, e no último colocam, olha, morre por suicídio, malária, não sei o que, dengue, não sei o que. Só que Meu Deus do olha o céu. tempo que essas doenças estão sendo quantificadas, olha a subnotificação, a pandemia recém-chegada, ou seja, é dado criado, né? Não tem valor Sim, estatístico aquilo, mas eles sim. colocam como se tivesse. Então, É muito isso triste. Muito assusta triste. muito, porque você fica pensando se essas pessoas vivem uma hipnose coletiva. Sim. Eu acho que é perfeitamente É possível que triste. seja isso. Sim. Isso realmente, então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo hoje, sabe? Muito. Carla, um outro dado interessante desse capítulo, eu achei esse capítulo muito interessante. Tu vê, eu tô com esse livro aqui desde 82, 83, eu tinha lido isso na década de 80, e agora voltando assim para fazer um estudo, é muito interessante, muito, muito, muito. Ele também rebate a teoria ele não diz o nome, ele não diz que é a filosofia, mas eu que já estudei um pouco também disso, porque na minha juventude eu fiz muita meditação e yoga e acabei lendo muito sobre Zen budismo. É sobre o budismo, né, que é colocado aqui. Porque o budismo não acredita na reencarnação. No budismo, o espírito humano, depois que o corpo, né, se desintegra, o espírito volta ao todo. Nós perdemos a individualidade no budismo. Tu é assimilado, né, pelo todo, digamos assim. E o Kardec, e aí eu concordo absolutamente, talvez por isso que eu não tenha me tornado uma budista. O que diferencia o espiritismo né, de outras linhas, digamos assim, espiritualistas, é justamente essa questão da individualidade que se mantém. Nós desencarnamos, o nosso espírito vai para a espiritualidade exatamente como era e continua evoluindo. Ou não, pode estacionar, mas não regride. E isso é algo maravilhoso. Isso é o que nos move, porque tudo que aprendemos não se perde. A nossa bagagem de conhecimento permanece. Então, não existe aprendizado inútil, não existe crescimento moral inútil. Né? Essa faceta do espiritismo, ela realmente ela é a que dá esperança e que dá vontade da gente continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar aprendendo, estudando, se melhorando todos os dias, né? Aí ele diz, é bem longo, são vários, eu acho que são uns 3, 4 itens que ele fica também falando a respeito dessa questão, né, do eu, da individualidade ser absorvida, que também, a partir daí, não interessa muito mais, né, o teu conhecimento. Por isso que as pessoas que realmente são adeptas do budismo, elas acabam se alienando da questão social, porque não é importante. Né? Eles vão voltar a fazer parte de um todo. Então, eles lutam muito a respeito e batalham muito a respeito das coisas do ego, e isso tem um lado muito positivo, justamente por esse detalhe. Né? Isso está no item 5, 6 e 7, onde ele complementa. Tá? Ele diz o seguinte, Kardec diz o seguinte, que nós temos, então,
no niilismo nós temos o nada. No budismo, ele não cita budismo, tá? Eu quero colocar aqui, eu estou citando, porque no budismo nós temos a absorção do eu pelo todo. E no espiritismo nós temos a individualidade e a sobrevivência da alma, que é o que nós espíritas cremos e é o que nos move, digamos assim, isso que nos dá esperança, né? Que a nossa individualidade, ela não se dilui, o nosso aprendizado não se dilui, não termina, né? Não é absorvido pelo todo, que nós seguimos essa caminhada. Mas só Depois, lembrando, nós estamos estudando um livro lá no Sejus, que é Espiritismo e Religiões. Lá o André Pereira ele vai colocar justamente dos pontos que nós temos. Ele tem um outro livro também que se chama Budismo e Espiritismo. E ele vai colocando em todas as religiões o que a gente tem também de convergência, não só de o que nos distancia, mas o que nos aproxima. Então é importante, como esse é um canal plural, dizer que Kardec se posicionou dessa forma, mas nós temos também muitas coisas que são comuns. Não, e olha, mesmo que a opinião pessoal do Kardec fosse essa, ele era uma pessoa... No final eu vou ler o último parágrafo para tu ver a delicadeza dele como pessoa. Tanto é que ele não citou o nome. Eu citei aqui, porque eu acho que nós estamos no estudo, né, Carla? Eu acho que a gente pode... Estamos estudando, então acho que dá. Mas ele foi tão delicado, tão sutil, que ele não citou, no capítulo todo ele não citou, né? E Kardec era uma pessoa extremamente polida, extremamente gentil, extremamente delicada nas suas coisas. Muitas vezes eu sou muito mais tosca e mais bruta nas coisas que eu falo, porque eu acho que o estudo é para isso, é para a gente ir um pouco a fundo, né? Não passar assim. Nós estamos estudando, nós estamos tentando mexer nesse caldo, né? Enfim, depois, Carla, ele coloca o seguinte, a questão do livre-arbítrio. Por quê? Muitas pessoas, muitos crentes, quando eu uso o termo crente, eu não estou me referindo aos neopentecostais. Aos crédulos. Você está falando Exatamente, aos crentes em Deus, de diversas crenças, né? Muitas pessoas se deixam levar pela questão de que isso aconteceu porque Deus quis, ou isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, as coisas não são assim. Uma das coisas importantes do Espiritismo, que precisa ser relembrada sempre, é a questão do livre-arbítrio. E no final, aqui nos últimos itens, Kardec volta a martelar. O livre-arbítrio, ele existe para que a gente não fique à mercê e à deriva das coisas, né? Dos humores dos deuses, digamos assim, né? De um Deus castigador, então isso vai acontecer, porque não, nós temos o livre-arbítrio. É que essa influência dos mitos, né, dos deuses mitológicos, ela ainda está muito presente no nosso dia a dia, né? Eu venho fazendo um trabalho de desconstrução desses mitos, na verdade, de atualização desses mitos dentro do contexto da mulher, com uma professora que é a Fernanda Carlos Borges. Então, ela está trazendo o quanto o mito de Zeus influencia o machismo de hoje, o patriarcado de hoje. Então, assim, eles estão eles estão permeando a nossa sociedade. Então, o do Deus vingativo continua. Exatamente, aquela coisa do pai que pune, né? Então, na verdade, é isso. Só complementando, né? O pai pune, mas o pai é o provedor também. Né? Então, é uma coisa pesada que a gente carrega há muitos séculos, na verdade. Essa
bagagem, né, de percepção. Para desmontar isso, nossa, nós vamos ter algumas vidas ainda, eu acho, pela frente, para conseguir realmente desmontar isso, né? Bem, Carla, então, sem o livre-arbítrio, o que sobra para a gente é a fatalidade, né? E na fatalidade não há responsabilidade. Porque o que nós vamos dizer? Não fiz nada porque Deus que queria assim, né? Então, é uma fatalidade. A coisa caiu na minha cabeça, eu não vou fazer nada porque o meu livre-arbítrio não vai adiantar nada porque a coisa está escrita. Ou eu não vou me responsabilizar por nada porque eu não quero usar o meu livre-arbítrio. Por comodismo, né? Por medo, por comodismo, por um monte de coisa. Usando esse nosso exemplo do que a gente está vivendo agora, é exatamente isso. Pessoas estão usando, digamos assim, essa crença na fatalidade para não usarem o seu livre-arbítrio, para não se responsabilizarem. Porque se eu acredito que o vírus ele pode ser, eu não digo agora tratado, curado, né? Não existe vacina e tal, mas as consequências disso podem ser diminuídas com o isolamento, então eu preciso usar o meu livre-arbítrio para cumprir o isolamento, para não precisar jogar nas costas de uma fatalidade ou porque Deus quis toda a responsabilidade. Entende? Por isso que muitas pessoas não querem usar o livre-arbítrio para fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque usando o nosso livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade também. Né? Quem não se isola, quem não lava as mãos, quem não cumpre todo o rito, também vai ter que responder depois. Então é melhor eu ignorar, jogar isso em cima de um Deus punitivo que está nos castigando, ou castigando alguns, e aí tá tudo certo. Eu não me responsabilizo e eu não preciso atuar usando o meu livre-arbítrio. Nisso, Kardec é perfeito. Ele é perfeito. Né? A questão do livre-arbítrio, ela precisa nós precisamos o tempo todo ficar puxando, ficar trazendo para o nosso momento. Depois, Carla, já quase finalizando, ele volta e dá uma filosofada bonita, né? Aí ele discorre bastante a respeito de que o ser humano, é inato no ser humano querer saber de onde veio e para onde vai. Isso a gente sabe, né? Isso a gente sabe desde sempre. Desde sempre, as pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas, precisa dessas respostas, né? E muitos até procuram o espiritismo querendo respostas urgentes. E como o que a gente diz para as pessoas é, por favor, vamos estudar, vamos chegar a essas conclusões juntos, alguns, né, se arrepiam e se assustam. Tipo, mas como vocês não vão me responder, dar essa resposta pronta? Não, nós não temos essa resposta. Nós estamos buscando também, né? E através do estudo nós estamos buscando. Eu disse para ti que eu ia ler. Eu acho que até hoje, nesse nosso videozinho, a gente conseguiu fazer bem rápido. Eu vou ler, Carla, o finalzinho, só para a gente ver que coisa linda. Aqui, ó. Finalzinho. Ele coloca assim: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Oh, e olha que coisa mais linda isso. Kardec era um sonhador também. Ele sonhava em que as religiões pudessem se fundir, né, num futuro. A gente sabe que se isso acontecer, isso vai ser num futuro muito mais distante, né, porque o que nós estamos vendo
o que nós vimos no século XX, o que nós estamos vendo no início do século XXI. É um distanciamento cada vez maior daqueles fundamentalistas religiosos, né? Fundamentalistas até eu acho que é um termo leve, eu diria fanáticos religiosos. A gente vê esse distanciamento, né? A gente vê pessoas querendo construir muros e não construir pontes. E Kardec sonhava numa completa fusão. Bom, estamos Querido, aqui, né, no canal Paz e Bem com esse objetivo. vocês, verdade. Que coisa mais linda isso. Verdade, E tem verdade. Verdade, esse existem. diálogo interreligioso que é É muito fundamental. lindo. É Muito, fundamental. muito lindo. Na verdade, esse era o sonho de Kardec, de que isso pudesse ser, digamos, amplificado. Quem sabe, né, Carla? A gente está aqui regando algumas sementinhas. Vamos ver, né, se aqueles que vierem depois de nós, ou se nós próprios, quando retornarmos, né, se a gente consegue continuar essa semeadura e continuar tratando dessas sementes que vão germinar, né? Mas não é para agora, a gente sabe que não é para agora. Enfim, é isso. O primeiro capítulo do Céu e o Inferno é muito bonito, muito filosófico. E tem coisas muito interessantes, muito fortes, assim, muito fortes. Legal. Então, nós vamos terminando aqui. Lembrando que se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, nos ajude a multiplicar esse vídeo que nós fazemos voluntariamente e com muito carinho. E no Sejus nós temos também outros estudos que o Carlos Orfan está conduzindo, de diversos livros, e fica o convite para estudar conosco por WhatsApp. Mande sua mensagem com o seu número de celular no privado, nas redes sociais. Um beijo grande, Suzy. Um beijo, Carla, um abraço, um beijo bem grande para todos e todas que estão nos ouvindo, que as pessoas andam carentes de beijos e abraços. Muito. Tudo vai passar, minha gente, tudo passa, tudo vai passar. Paz e bem, Fiquem gente. bem. Beijo.